Boa tarde. Vamos dar início, então, à terceira mesa do dia. É com muito prazer. Gostaria primeiro, inicialmente, também de agradecer pelo convite, de poder coordenar essa mesa. E eu vou fazer uma breve apresentação, então, dos colegas, né, para, então, iniciarmos a discussão, né, dessa mesa redonda que se chama Políticas Conservadoras e Gerencialismo. Então, vamos iniciar com a fala do Miguel Dualdi, que é mestre em Metodologia Científica, Iniciação Científica pela Universidade Nacional de Entre Rios, e que desenvolve pesquisas na área de trabalho docente, formação de professores e políticas educacionais. Também é professor, né, de Ciências da Educação na Universidade Autônoma de Entre Rios, e é membro, né, do sindicato da CETERA, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação da República Argentina. Muito bom contar com a tua presença. E, em seguida, também vamos contar com a fala da Vera, né, professora Vera Peroni, que é graduada em Pedagogia, mestre em Educação, doutora em Educação, nas áreas de História, Política e Sociedade, e, atualmente, professora visitante. Não, foi professora visitante aqui da UFPEL, e, como a maioria das pessoas já sabem, ela desenvolve pesquisas na área da política educacional, trabalhando os temas Estado, política educacional e a relação público-privado, né, na educação. Então, vamos iniciar com a fala do Miguel, em torno de 20, 25 minutos, certo? E aí, em seguida, a gente passa para a Vera, tá certo? Bueno, buenas tardes. Tengo la preocupación que si vocês van a entender. Espero que sí. Bueno, como el planteo que quiero compartir con ustedes tiene que ver con reflexionar acerca de la categoría del gerencialismo y las políticas conservadoras, pero lo quiero hacer también poniendo en evidencia desde el lugar que lo hago. Si bien estamos haciendo una investigación que tiene todas las características y la rigurosidad de la investigación científica hecha en las universidades, lo que quiero aclarar es que esta investigación que venimos haciendo sobre estas categorías la hacemos desde la perspectiva de clase trabajadora y como miembros de un sindicato docente. Es decir, como presentaba la compañera, la decisión de investigar y de producir conocimientos acerca de las tendencias privatizadoras en y de la educación es una iniciativa que viene desarrollando la Internacional de la Educación, que es la organización mundial que nuclea a todos los sindicatos docentes, que tiene alrededor de 35 millones de afiliados en todo el mundo. Y nuestras organizaciones en cada país forman parte de esta internacional. En el caso de Argentina es la CETERA, que es Confederación de Trabajadores de la Educación. Ya ahí en la definición de la organización aparece la letra T como una toma de posición, que es la T de trabajadores, no de profesionales, de trabajadores. Entonces, el desafío de nuestras organizaciones, como acá en Brasil, la CNTE, con quien vamos a compartir ahora el 3, 4 y 5 de diciembre en Curitiba. La CNTE es la organizadora del nuevo encuentro internacional del Movimiento Pedagógico Latinoamericano, que organiza la Internacional de la Educación para América Latina, y bueno, vamos a participar todos los sindicatos de América Latina en este movimiento, en este encuentro internacional. Esos encuentros son lugares donde los trabajadores ponemos en tensión las categorías con las cuales estamos nombrando la realidad, las realidades. Entonces, hoy que me toca participar en este lugar, bueno, en realidad vengo a representar una organización y a comentar
parte del trabajo que venimos haciendo de esa organización, una organización sindical que en estos últimos años se ha vinculado muy fuertemente con las universidades para producir conocimiento en articulación con las universidades. Es decir, un movimiento que junta, que une a los trabajadores universitarios con los trabajadores docentes del sistema, con las organizaciones sindicales para producir conocimiento en perspectiva de clase. De hecho, bueno, esta investigación, de la cual voy a comentar algunas cuestiones porque es mucho más amplia, la coordina Miriam Felfeber, que es la compañera con la cual venimos trabajando hace muchos años y es nuestra profesora, nuestra coordinadora, orientadora teórica, política e ideológica de esta investigación. Solo nos peleamos por las cuestiones de género pero lo que vaya a decir yo ahora sobre gerencialismo o acerca de gerencialismo, lo venimos pensando desde todo un proceso de investigación que se inicia en 2012 aproximadamente, cuando distintos países de América Latina, en el marco de la internacional, comienzan a investigar las tendencias privatizadoras en América Latina, privatizadoras de la educación y en la educación. Bueno, tomando como marco teórico esta línea que habla del proceso endógeno y exógeno de la privatización. Digo 2012 porque 2012 empezó la idea, pero con la idea de que se investigue fundamentalmente en países donde era muy fuerte la privatización, como Chile, Perú, y en ese entonces estábamos entrando Uruguay y Argentina como los casos raros, donde todavía la privatización no era tan fuerte. Sin embargo, ahí ya empezábamos a ver que si bien la privatización tal como la conocemos del modo tradicional, ¿voy bien o no se entiende nada? Sí. El problema, si decía no entiendo, tengo que empezar de nuevo. Buenas tardes, soy Miguel Dualde. En ese momento, la creencia o la idea en sentido común más instalada era que la privatización solo era la cantidad de estudiantes o la cantidad de escuelas privadas que había en cada país. Y ese era el fenómeno más evidente. Pero en los países como Argentina, como Uruguay, donde ese porcentaje no era tan grande, sí empezábamos a evidenciar otras formas de privatización, que empezaban a funcionar otros modos de privatización aún dentro de lo público. Entonces es ahí que comienza este proyecto de investigación que se plasma en una primera publicación en 2016, después 2018, y en ese derrotero, porque hubo muchas derrotas en el camino, aparece esto que vos, Pablo, planteabas esta mañana de liberalismo neoconservadurismo. Porque como reflexión, porque en nuestra investigación, en el caso de Argentina, estuvimos muy enfocados en los primeros momentos, en los primeros tiempos, en la idea neoliberal de la privatización. Y en nuestros primeros informes tenían más que ver, al principio, con mostrar esa forma neoliberal, fundamentalmente basado en los principios económicos que organizaban esa idea privatizadora, en los fines de lucro, en la participación de las empresas, los convenios del Estado. Pero poco a poco y a partir de muchos debates que Miriam siempre... ahí tenemos un equipo que nosotros estamos muy orgullosos en CETERA, porque hay compañeros de la universidad que trabajan como militantes, hombro a hombro, Adriana Puigros, Miriam, han estado siempre ahí, bueno, todas las compañeras de la Universidad de Buenos Aires, todos los que forman parte de la red Estrado, que acá están las coordinadoras históricas,
y que nuestro sindicato forma parte también de la red de estrado como decisión política. Y hemos debatido mucho, bueno, y a partir de empezar a estudiar el fenómeno, o a entender o a preocuparnos por el fenómeno que sucedía en Brasil, de esto que aparece de las escuelas sin partido, de los intentos de sacar a Paulo Freire de la bibliografía o de la consulta, empezamos a ver muchas líneas en coincidencia neoconservadoras dentro analizando o estudiando el avance neoliberal. Empezamos a ver cómo mucho del avance neoliberal se correspondía con el avance neoconservador que en Argentina no habíamos tenido hasta el 2015 con gobiernos populares y nacionales, pero sí con un mayor énfasis a partir del triunfo de Macri en 2015. Entonces ahí es que nosotros hoy estamos reflexionando, bueno, en qué sentido, ¿por qué nos parece que van a la par? ¿Por qué nos parece muchas veces que parecen ser lo mismo, lo neoliberal con lo neoconservador? Ahí por ahí podemos encontrar alguna respuesta más teórica y poder salir del paso diciendo neoliberal en lo económico y neoconservador en lo político, y ahora agregando la tercera ola neofascista en lo social. Entonces creo que el desafío teórico que tenemos es cómo reconceptualizar esas categorías que venimos usando, y en este sentido creo que un aporte interesante puede ser pensarlo de modo palimpsesto, ¿no? Retomando a Boaventura, de un modo de que como cada una de estas olas no van y vienen y se terminan en sí, sino como quedan restos fósiles de estas oleadas en lo económico, en lo político, en lo social, que se van complementando en cada contexto histórico. Por eso hoy tenemos, creo que tenemos que hacer el ejercicio como el ejercicio que se hizo de conceptualizar el populismo. ¿Sí? El populismo no es como el marxismo, una teoría que existe como una teoría para explicar la sociedad y sus cambios como el marxismo. El populismo tuvo que ser definido a partir de lo que pasó en la realidad. No existía como categoría previa teórica. Entonces, creo que hoy nosotros tenemos que repensar esta vinculación y articulación neoliberalismo, neoconservadurismo, neofascismo, en lo que, y yo creo que no lo tenemos que desechar, en lo que en el sentido común se ha instalado como restauración conservadora. Creo que la categoría restauración conservadora permite articular muchas de estas características. Entonces, en ese proceso de resignificación, la categoría gerencialismo es una de las que nos permite pensar este proceso complejo, porque tiene la posibilidad, la idea de gerencialismo tal como se está instalando en nuestros países, da la posibilidad de pensar lo neoliberal, lo neoconservador, incluso lo neofascista, en las características que está adoptando en los distintos programas que se están llevando adelante en nuestros países. A nosotros nos motiva mucho pensar o discutir la categoría de gerencialismo justamente por la perspectiva de clase que le pretendemos dar al debate, porque a nosotros se nos opone muy fuertemente la idea de gerencialismo con la idea de trabajo, con la categoría de trabajo, con la disputa por el capital, por el papel que juegan los sujetos en esa disputa. Entonces, en este modelo donde, como hoy planteaba Miriam a la mañana, se nos invita a ser gerentes o empresarios de nuestro propio destino, ahí se diluye la disputa en contra de los dueños de los medios de producción. Entonces se desdibuja la figura del trabajador que disputa la correlación en esa idea que el trabajador es el mismo que se la tiene que rebuscar por sí mismo. Entonces, en nuestros países, el gobierno de Macri, el sueño macrista, decimos, es un mundo sin trabajadores. El sueño macrista es un mundo sin sindicatos, es decir, un mundo de emprendedores, en donde cada uno tenga que rebuscársela como puede. Y para ese mundo, lo gerencial le viene
al dedillo, viene justo. Un gerencialismo, digamos, de gerencialismo podíamos hablar en la primera oleada de los 90, de la dictadura de los 70, y también podíamos hablar de gerencialismo en la segunda oleada economicista de los 90, que también adoptaba esa forma. Y hoy podemos volver a hablar de ese gerencialismo con las características que tiene ese gerencialismo hoy. Por apelar a algunos autores, muchos investigadores que ya están tomando el tema en todo el mundo, una de las categorías que bueno, nos las ha enseñado Miriam, pero que retoma de otros marcos teóricos, ahí en CETERA estamos trabajando o analizando muy fuertemente lo que en este gobierno de Macri estamos padeciendo. Ya se termina, faltan unos días. El 10 de diciembre termina Macri. Fuera Macri. Es la categoría de la nueva gestión pública. Entonces esa categoría nos permite pensar y repensar cómo se da la idea del gerencialismo hoy en nuestros contextos, pero nos parece interesante analizar esta categoría de nueva gestión pública sin perder de vista conceptos claves para poder pensar este fenómeno que para nosotros es el gerencialismo, pero siempre acompañado, tal como lo plantea John Halliday, ligado a la idea de consumismo y ligado a la idea de la orientación profesional que necesita ese gerencialismo para llevarse adelante como tal. Entonces, el predominio de estas tres ideas, de la orientación profesional, del gerencialismo y del consumismo, son las que tenemos que repensar hoy, esta categoría que fueron pensadas para los 90, pero que hoy tenemos que volver a pensarlas, para ver cómo es posible que esta restauración conservadora se siga valiendo de esta categoría para imponer, o para modificar, para pensar en una reestructuración del Estado que hoy está siendo pensado para favorecer los procesos del avance privatizador, y hay que agregar siempre para nosotros es privatizador y mercantilizador. No es solo privatizador, no solo se privatiza la educación, sino se mercantiliza. Nosotros tenemos en nuestro país, como ustedes también, sindicatos de docentes de educación privada. Y no estaba en nuestro horizonte de ideas imaginar que podíamos pelear, que ir en contra de la privatización junto con nuestros compañeros de la educación privada. Porque parecía un contrasentido. Sin embargo, estos compañeros de educación privada, que también se identifican como trabajadores, que tienen sus patrones, ellos están denunciando que aún en las escuelas privadas lo que está avanzando es la lógica mercantilista, que es contra lo que ellos están peleando. Si la idea, porque el avance se estaría dando no solo por quién es el dueño de la propiedad, sino por cuáles son los valores que se intentan imponer para entender el proceso educativo. Y los trabajadores de la educación privada hoy están denunciando cómo en las escuelas privadas también avanza esta lógica de la imposición de los valores del mercado, de la empresa, en también las escuelas privadas. Y es lo que hoy estamos fuertemente combatiendo en Argentina. Juntos, juntos por el cambio, Miriam, no, juntos. Entonces, para nosotros pensar la nueva gestión pública como categoría de análisis implica también pensar la globalización, la mercantilización, cómo son las reformas, qué características están dando estas reformas que no se llaman como tales, pero que lo están siendo de cierta manera. ¿Cuáles son los dispositivos que se nos están imponiendo para la evaluación y para la rendición de cuentas y para la construcción de estándares curriculares mundiales y globales? Desde esos lugares es que está pensada el proceso educativo, el proceso de privatización y mercantilización, y en la investigación que venimos haciendo en CETERA. ¿Cómo vamos ya? Bien. En la investigación que venimos haciendo en CETERA, hemos focalizado
en algunos de los modos en los que se manifiestan estos principios. Para nosotros este gerencialismo, esta idea de pensar el funcionamiento de las escuelas como lo hacen las empresas, aparece muy fuertemente en las categorías que hoy son nombradas en el discurso cotidiano educativo en la Argentina, que son las categorías de nueva gestión pública, como decía, pero también las categorías de liderazgo, emprendedurismo y meritocracia. Son categorías que aparecen muy fuertemente cada vez más, no solo en el diseño de las políticas educativas, sino que también en la construcción curricular, en la construcción de las políticas curriculares. Esta idea de nueva gestión pública ligada a liderazgo, emprendedorismo y meritocracia es como un conjunto de categorías que van funcionando, que se van instalando cada vez más y que van adoptando distintos caminos, distintos procesos, distintas modalidades de acuerdo a las posibilidades que van encontrando en cada uno de los territorios. Esta idea de la nueva gestión pública en el campo educativo va variando en los distintos países y regiones, no es monolítico, sino que tiene distintos modos, distintos modelos para ir metiéndose en los distintos lugares, pero sí barajando un conjunto de principios básicos, que esos principios básicos de la nueva gestión pública en cada uno de los contextos va teniendo mayores o menores posibilidades de ir metiéndose, dependiendo de las correlaciones de fuerza que tiene en cada territorio y de la resistencia que va encontrando en esos territorios. Por nombrarlos a esos principios tienen que ver con la idea de la gestión profesional de este servicio público que sería la educación, con un conjunto de normas, medidas, marcos regulatorios para el desempeño de los sujetos en ese campo. Otro principio es el énfasis puesto en la idea del control y la medición de los resultados. Otro principio tiene que ver con la idea de que hoy Miriam lo nombraba también, otra categoría necesaria para resignificar como la competitividad, la competencia. Pero la competencia y la competitividad ya mirada dentro del sector público, injertada, no sé si se dice así, al interior de lo público, la competencia en lo público. Y el intento permanente de equiparar o copiar o no me sale reproducir la idea de lo privado, el estilo gerencial en lo público. Entonces, con esos principios en mente, siempre ahí a punto de ser ejecutados, en los distintos países se van generando las condiciones de posibilidad para su avance o no. Entonces, en el caso de la Argentina, 5 faltan. Ni se tiene en cuenta que hablo despacio tampoco. No. Una gentileza española. Bueno, me faltan 5 minutos y no leí nada de la investigación de etcétera. Que no se enoje Miriam. En el caso de la Argentina, entonces, hoy Miriam ya lo mencionaba, nosotros tuvimos una primera etapa de descripción del avance privatizador y mercantilizador de la educación y una segunda etapa de investigación, que es la que estamos profundizando ahora, donde ya más preocupados por qué características conservadoras tiene ese avance también neoliberal, o cómo van encontrando puntos de coincidencia. Nosotros estuvimos construyendo algunas categorías claves sobre las cuales encontrar también evidencia empírica para mostrar a través de la firma de convenio del Estado y las empresas, bueno, el otorgamiento de acuerdos o subsidios al sector privado para realizar determinados proyectos de investigación, y entonces ahora estamos en una etapa en la que se definieron 4 categorías, que hoy ya Miriam las nombró al principio, 4 categorías sobre las cuales estamos trabajando para mostrar cómo en la realidad concreta este avance gerencialista se da en la Argentina, que es la idea del liderazgo, que estamos estudiando, los distintos programas de formación donde
la categoría de liderazgo se está imponiendo en Argentina, ya sea en la formación de los docentes, como también cuando hablamos de trabajo docente nos referimos a los distintos puestos de trabajo. Entonces, la formación para el puesto de trabajo del docente que está dedicado en la enseñanza, pero fundamentalmente la idea de liderazgo para el puesto de trabajo de los que dirigen o conducen las instituciones educativas, es decir, el puesto de trabajo de los directivos. Ahí muy fuertemente está el avance de la impronta del liderazgo, la formación en liderazgo, la formación del directivo como un gerente, como el que administra la escuela. La otra categoría fuerte en la que estamos trabajando es esta idea del emprendedurismo y la meritocracia. Bueno, cómo hay una fuerte idea del sujeto emprendedor, que hoy también Miriam lo planteaba. Y acá aparecen convenios, empresas, ONG, fundaciones que trabajan con sus distintos programas donde la idea del emprendedurismo es muy fuerte y están dirigidas fundamentalmente a los jóvenes, al nivel medio, al nivel secundario, incluso con cambios en diseño, con la aparición de la idea del emprendedurismo en los mismos diseños curriculares. Y aquí lo que se da también es en esta idea de gerencialismo también, es el cuestionamiento del trabajo docente para denunciar o decir lo mal que trabajamos los docentes, lo mal que estamos enseñando, lo mal que nos van las pruebas PISA, lo mal que nos van los resultados, para instalar la idea de que cualquier otro profesional también puede enseñar, y no necesariamente los docentes. Se da el caso de generar instancias de formación, de capacitación, donde se invita a jóvenes empresarios exitosos a mostrar modelos de enseñanza que reemplazarían lo tedioso que es la escuela, lo tedioso que es el trabajo docente, la tradición docente, el trabajo docente. Esta idea de que cualquier joven puede enseñar a partir de esa idea de la voluntad que muchas de las ONGs están planteando en sus programas, como por ejemplo en Argentina apareció la figura del co-docente, es decir, alguien que no es docente que empieza a trabajar con los docentes y a enseñar sin un proceso de formación previa, por ejemplo. Las otras dos categorías que hoy nombraba Miriam, pero que no nos vamos a detener, que tienen que ver con el uso banalizado de la neurociencia en la educación, digamos, vuelvo a repetir, no criticamos la neurociencia por la neurociencia en sí, sino el uso banalizado de la neurociencia en el campo educativo, que está teniendo también mucha repercusión en Argentina, y la idea de la educación emocional como regulación de las conductas. Esas categorías que nosotros estamos estudiando y analizando y poniendo en nuestro trabajo de investigación, cuáles son los distintos programas, las empresas que participan, las fundaciones como la Fundación Barkey, el grupo Petersen, o el proyecto Educar 2050, los convenios que estas ONG están firmando con los distintos gobiernos, ya sean provinciales como nacionales, este avance que ha tenido la difusión del emprendedorismo a partir de estos distintos programas destinados a los jóvenes son las evidencias empíricas que estamos mostrando. Ahora, lo que nos pasa hoy en Argentina, la esperanza que tenemos es que, bueno, este gobierno termina, este gobierno conservador, neoliberal, neofascista, o todo junto, no sé, esta restauración conservadora termina, comienza un nuevo gobierno que lo primero que hizo fue recibir a los sindicatos, lo primero que hicimos fue entregarle este trabajo de investigación. Lo primero que hizo el presidente electo es asombrarse porque le contamos esto, le contamos los distintos modos de privatización, le contamos que el Estado puede hacer mucho para frenar esto, y denunciar fundamentalmente hoy, que es lo que estamos como propuesta que llevamos de nuestro país, es salirnos de las pruebas PISA. Como país, retirarnos de las pruebas PISA, porque es uno de los dispositivos a escala global, que
permite, que avala, que ampara y que favorece el gerencialismo, porque es la rendición de cuentas al orden mundial, es la rendición de cuentas a un organismo que nuclea a los países ricos y que dice cuál es el mejor modo de producción económica a escala global, que es el modo de producción de dominación capitalista. Entonces, nuestra propuesta como sindicato es que se retire de las pruebas PISA. Estamos preocupados. Hace poco tuvimos una reunión con con Michael Stevenson, que es uno de los que de la OCDE, que trabaja para la OCDE haciendo las pruebas PISA. Tuvimos una reunión con la Internacional, le planteamos esto, pero la OCDE hoy está pensando en cómo mejorar las PISA. De ninguna manera están pensando en terminar. Cumplen 20 años de pruebas PISA pronto, y lo que ellos estaban pensando en cómo pueden ser mejor utilizadas, hacen eco de las críticas, pero lo que piensan resolver en cómo pueden ser mejor utilizadas para los docentes, nunca de cómo dejar de medir y controlar al mundo a partir de estos dispositivos de control. Bueno, en eso estamos. Yo solo espero que hayan entendido algo, un poquito, não sei, ojalá. Gracias. Muito obrigada. Eu vou passar então para a Vera, para as considerações da Vera, e em seguida a gente abre para o debate. Bom, gente, em primeiro lugar, agradeço muitíssimo o convite a Álvaro e Ana, todo o grupo de pesquisa. Estive aqui por um tempo como professora visitante. Foi muito interessante a nossa interlocução teórica e é com um prazer enorme que eu retorno, né, continuo em pesquisas, né, e com vocês, e que retorno nesse momento, enfim, para esse debate sobre a questão do neoconservadorismo e gerencialismo. Já estivemos aqui conversando sobre a BNCC e agora, então, enfim, retornamos para essa discussão. Eu faço parte do GPR-PPE, tá? Coloquei ali embaixo o nosso link do grupo de pesquisa, porque ali nós temos todos os artigos, livros, relatórios de pesquisa, enfim, de todos os integrantes do grupo. Nós somos 16 pessoas e estudamos a questão da relação entre o público e o privado nas etapas e modalidades da educação básica. Neste momento, a nossa pesquisa é em interlocução com pesquisadores latino-americanos. Em outros momentos, foi com outros países, enfim, fizemos Inglaterra, Portugal, agora é com países latino-americanos, tentando entender como esse processo está ocorrendo em diferentes países, né, de acordo com a sua história, a sua correlação de forças, a sua luta pelos direitos, enfim, e o direito à educação em particular. E na América Latina, então, nós temos, pode passar, nós temos vivido, né, momentos muito interessantes, até por isso que a pesquisa, depois que ela passou para a América Latina, ela passou a ser a relação público-privada, porque nós percebemos que estávamos dialogando com diferentes países que viveram processos de ditadura e estavam construindo a sua democratização, dando os primeiros passos, ou democratização, ou redemocratização, e alguns países estão vivendo esse processo de formas distintas, em tempos distintos, né? Então, na verdade, a relação público-privado, porque ao mesmo tempo que a gente está avançando no público, e aqui entendido como construção da democracia, também entendido como políticas, direitos materializados em políticas, coletivização das decisões, enfim. Depois eu vou tratar mais desses conceitos. Então, é muito interessante a gente entender como que diferentes países estão vivenciando, é o anterior ainda, como estes países estão vivenciando estes processos, né? A gente ainda estava comentando rapidamente aqui que uns 15 dias antes, enfim, do golpe na Bolívia, nós estávamos lá
analisando, enfim, e dialogando e coletando dados para pesquisa, justamente tentando entender com mais profundidade as contradições da construção de um Estado plurinacional que avançava numa perspectiva de democratização da educação, né? Venezuela também está nas nossas pesquisas. Então, países que, de alguma forma, com todas as suas contradições, vêm avançando no público, ao mesmo tempo em que, num processo de correlação de forças, o privado também está disputando, e, desde o início do processo de democratização, já estava organizado, né, e a gente cada vez mais está pesquisando isso, quem eram os sujeitos, que relações eles tinham, e aí, ao estudar isso, estamos cada vez mais verificando o quanto estes processos já ocorriam, né, eles já estavam muito organizados, até a tese do Casimiro, né, da Nova Direita. Meu Deus, Olavo de Carvalho já estava em Porto Alegre, no Fórum pela Liberdade, no início dos anos 2000. Né, a gente falou, nossa... E a gente nem tinha prestado tanta atenção assim no Olavo de Carvalho. A mesma coisa, Instituto Millennium, que ao mesmo tempo que a gente presta mais atenção numa pauta neoliberal, também tem o seu braço neoconservador, inclusive com distribuição de material didático para crianças, né? Então, é muito... E a Valdelane tem trabalhado mais essa questão. Então, enfim... eu já vou logo entrar para a gente não se perder, mas querendo falar para vocês que a gente está, então, eu falo, de onde eu falo de um coletivo de pesquisa que vem tratando dessa questão já há muitos anos, mas que nesses últimos tempos, enfim, tem observado, né, a gente parte de uma perspectiva teórico-metodológica marxiana, a gente trabalha muito com as contradições e o movimento do real. Então, quando a gente falava de público e privado, a gente normalmente chamava o privado de mercado, né? E assim a gente estava pesquisando sujeitos vinculados ao mercado. E, enfim, na realidade, cada vez mais nos mostra outros sujeitos que vêm trazendo cada vez mais, disputando também a cena política. Então, eu falo a partir desse lugar que tenta mapear que sujeitos são esses, quem são, e aí a partir de uma concepção de Thompson, né, de sujeitos individuais e coletivos, quer dizer, quem são, como se relacionam, em nível nacional, internacional, local, enfim, e que pautas têm, qual é o conteúdo da sua proposta, porque nós já sabemos que o público está sendo privatizado. Agora, qual é a pauta? Será que todos têm a mesma proposta? Né? Então, a gente vem tentando aprofundar nessas questões. Enfim, é um mar gigantesco, né? Apesar de nós sermos 16 pessoas, não damos conta, enfim, de tantas questões. Então, ao longo da minha apresentação, eu vou apresentando parte dos estudos do grupo, mas grande parte dos estudos não vai dar tempo de apresentar aqui. Bom, então, volta. Assim, então, eu falei da relação público-privado, que é uma questão importante. A outra questão importante é que eu vou falar das políticas conservadoras no contexto das mudanças das fronteiras entre o público e o privado, que é onde nós pesquisamos, né? E é interessante falar o que nós entendemos por privatização, porque diferentes autores vêm dialogando com diferentes conceitos de privatização. E nós, a partir da perspectiva teórico-metodológica que nós trabalhamos, nós não trabalhamos com público-privado apenas como propriedade, mas nós trabalhamos como projetos societários em disputa, né? Então, a privatização da educação como parte de um movimento de correlação de forças que ocorre na sociedade, né? Então, que perpassa Estado e sociedade civil. Inclusive, uma das questões que a gente vem tratando muito é a privatização como política pública, né? Se a gente vai analisar, enfim, governos em nível estadual, municipal, em Porto Alegre, aqui em Pelotas, a gente sabe que são propostas de privatização por dentro
da política pública, né? Então, eu acho que a questão ela vai cada vez se tornando mais complexa, né? Então, acho que a gente vai ter que analisar isso dessa forma. Ao longo do tempo, a gente também foi percebendo, em diálogo, inclusive, com outros pesquisadores, a gente foi percebendo assim, que nós discutíamos diferentes propostas de privatização. Por exemplo, quando estávamos em diálogo em Portugal com a Fátima Antunes, ela me falava dos processos de privatização em Portugal, e eu percebi, ao longo do tempo, que ela estava me falando da execução. Ela falava da educação de jovens e adultos, da educação infantil, da educação profissional, onde aqui no Brasil também o privado assumia mais a execução da oferta, né? Mas, por outro lado, as nossas pesquisas, já há muito tempo, vêm pesquisando o privado por dentro da escola pública. A escola não deixa de ser pública, não muda a propriedade. A execução não ocorre via oferta, mas ocorre via aquilo que nós chamamos de direção das políticas. Então, quando a gente tem movimentos como o Todos pela Educação, agora o Movimento pela Base, né, que está dialogando, e muitos outros que dialogam com a pauta das políticas educacionais, ou uma pauta propositiva, ou uma pauta de censura, como o movimento que, né, enfim, Escola Sem Partido e todos esses homeschooling, escolas militarizadas e tudo isso, nós estamos vendo parte de movimentos privatistas que têm diferentes pautas, né, e que vêm atuado fortemente na direção das políticas públicas. E trabalhamos, então, com essa perspectiva de direção e execução. Eu não vou tratar dessa questão aqui, porque eu vou entrar mais especificamente no tema da mesa, que é a questão do gerencialismo e das políticas mais conservadoras, neoconservadoras, que é uma questão que a gente tem se debruçado e estudado muito, apesar de ter mais dúvidas do que certezas. Bem, então, outra coisa que é importante é o sujeito e conteúdo da proposta, que eu já falei para vocês, afinal, quem são? Como se relacionam e qual é o conteúdo das suas propostas, né? Até que ponto eles têm a mesma proposta, têm propostas diferentes, enfim. E tudo isso perpassado pelas implicações desse processo de privatização na democratização da educação. E aí, num sentido muito mais amplo, porque nós entendemos a importância do papel da educação na construção de uma sociedade democrática. Então, por isso que a gente diz que são projetos societários em disputa, porque quando se fala em proposta gerencial versus, né, as propostas gerenciais que falava o Miguel aqui, versus as propostas de gestão democrática, a gente não está falando de formas de gestão, a gente está falando de projetos societários, de formação, né? Hoje, grande parte da população está na escola, ou a gente luta para que seja na escola. Então, até um dado que normalmente eu trago, que mais de 80% dessa população em idade escolar no ensino fundamental e médio está na escola pública. Então, a disputa pelo conteúdo da escola pública, e conteúdo no seu sentido amplo, né? Quem é esse sujeito, enfim, que a gente está formando nas escolas. Agora sim, enfim, passei. Mas são pouquíssimos slides, tá? São pouquíssimos porque eu concentrei em questões que eu trago para a discussão, né? Um dos autores que a gente que foram muito importantes na interlocução teórica que a gente teve na pesquisa na etapa passada foi o Glyn Rikowski, que, inclusive, publicou um texto na revista Retratos da Escola, em que ele traz essa discussão da privatização na educação e da educação, e ele vai trazer diferentes conceitos de mercadificação, comodificação, enfim, que eu não vou entrar aqui, mas o que nos interessa mais de perto é a discussão, quando ele faz a discussão da privatização da educação, e aí ele vai mostrando o grande mercado internacional que é a educação. Inclusive, ele trata que a privatização na educação, enquanto um mercado de capitalização, não se trata apenas de educação, mas do avanço do capitalismo, enfim, porque é uma disputa pelo fundo público no sentido do lucro, né? E ele vai fazer toda uma discussão, né? Então, a política educacional, ou de qualquer forma, a obtenção de lucros,
sua vez, baseia na capitalização de instituições, tal. Trata-se do desenvolvimento capitalista na educação, e aí o texto dele todo vai dizer como que isso ocorre enquanto capitalização, que é disputa pelo fundo público. O que nós vamos nos deter aqui é a segunda parte da discussão dele, que é quando ocorre na educação, né? Que aí também o BOL trabalha, que é a privatização endógena, exógena, mas aqui nos interessa a discussão na educação e da educação que ele está trazendo, pela discussão da capitalização e também na educação pela disputa pelo conteúdo. A discussão que ele faz da restauração de classe, né? Então, a disputa pelo controle da educação mesmo, né? Então, a privatização na educação como a tomada de controle sobre a educação por partes de empresas. Não envolve a propriedade, não envolve a oferta. A escola permanece pública, enfim, é o Estado que paga o professor, só que eles definem, via parcerias, via compra de pacotes, né, como a gente dialogava há pouco, o conteúdo da educação. Quer dizer, eles é que determinam a formação de professores, por isso a gente tem falado que ela é direção e é também execução. Ela também é execução em parte, porque apesar da propriedade ser privada, ser pública, quem determina a formação de professores não é mais o setor público. Eles assumem a formação de professores. Tem uma pessoa do nosso grupo que trabalha com a Lehman, outra com Positivo, outro Instituto Ayrton Senna, outro Instituto Unibanco, que a gente vê de perto como está atuando, inclusive, nas escolas. E a gestão para resultado em quase todas, o monitoramento. Então, assim, é o mesmo modus operandi, todas elas. Ah, ok, tá? Eu pedi para me avisar na metade. Então, pode passar. Tá? Eu vou passar bem rápido essa parte, então, que é a parte que agora eu entro na questão do gerencialismo, né, como parte dessa discussão da privatização por dentro da educação como forma do mercado, ou aqui eu digo privado, que também é o neoconservador, que é sobre isso que eu vou falar agora, né? E aí já há muitos anos a gente vem tratando a privatização como parte das redefinições do papel do Estado, que redefine as suas fronteiras, muda o papel do Estado, né? E eu acho que essa é uma questão que eu não vou ter como tratar agora, mas eu acho que merece que a gente, no debate, o Miguel também tratou dessa questão do Estado hoje, né? Até Ellen Wood fala, enfim, de que hoje o Estado Nacional, no período, né, de financiarização do capital, ele tem um papel ainda mais importante para o capital do que tinha antes. Então, o que é esse Estado mínimo ou essa negação do Estado, né? Então, bem, a gente discute, então, o gerencialismo como parte desse diagnóstico neoliberal de que a crise está no Estado e o mercado é parâmetro de qualidade. Então, a partir daí, o que fica no Estado tem o parâmetro de qualidade do mercado, que aí entra a nova gestão pública e todas essas discussões, enfim, da privatização por dentro. Então, isso aqui eu já falei, né, que as privatizações na educação existe essa disputa de gestão gerencial e democrática, que é muito mais do que uma discussão só gerencial ou não gerencial, né, por projetos muito mais amplos. Já falei também que as parcerias, por um lado, elas trazem aulas prontas, formação de professores, elas trazem projetos que são padronizados. O Miguel está me entendendo? Eu estou falando muito rápido. Está entendendo, Pablo? Muito rápido, não? Tá, é por causa do tempo. Então, não, a questão do padronizado replicável é muito importante para se ter o controle. Para se ter um monitoramento, tem que ser padronizado e replicável. Então, o que significa isso naquilo que eu falava, que também é um estudo que a gente tem avançado muito, nesse processo cada vez maior de alienação do trabalho docente, né? Que ele recebe o material pronto, ele não é mais, ele não deve ser um intelectual quem produz o conhecimento e essas coisas todas. Bom, então, a ideia do controle aí também da censura, né? Pode passar que agora nós temos que correr. A questão aqui que eu queria trazer para a discussão com vocês, que não é uma discussão simples, né, Iana? A gente vem tentando, desde que a gente estava aqui em Pelotas, fazer sessão de estudo, estudar. O MOL vai conversar com vocês amanhã, a gente tem também dialogado muito com ele sobre essa questão aí do neoconservadorismo, mas eu trago alguns autores que nos ajudam e que a gente tem estudado, que estão nos ajudando a pensar.
Então, eu acho que tem uma questão aí que é central, que é a questão do individualismo, né? E que une neoconservadores e neoliberais. Que a gente pensa que são teorias tão distintas, né? E a questão do individualismo, que eu não vou ter como aprofundar aqui, mas que depois voltamos no debate, versus o coletivismo, que seria a proposta democrática de universalização de direitos, que ela acaba unindo as propostas, enfim, de um individualismo que não vai interferir, por exemplo, no papel da família nas escolhas parentais, que isso vai se dar ou pelo mercado ou pelo neoconservadorismo, para que seja da minha religião e não laica, ou, enfim, que o professor possa estar intervindo de alguma forma nas questões ideológicas e morais do meu filho, né? Então, o Laval e Dardot tem um texto bastante novo, que eles, inclusive, tratam do Bolsonaro e do Trump e do Bolsonaro como exemplos, né? E eles vão falar do neoconservadorismo como instrumental a este período do neoliberalismo, que eles chamam de novo neoliberalismo, né? Então, eles vão falar que a novidade não consiste no grau de intervenção do Estado, nem no seu caráter coercitivo, o novo é o antidemocratismo. E, então, a questão da democracia é uma questão que eu queria trazer muito para a discussão, né? Porque ela vai unir neoconservadores, neoliberais, enfim, essa luta antidemocrática, apesar de que, naquele trabalho que eu falei do Casimiro, quando ele vai dar muitos detalhes do Instituto Millennium, do Paulo Guedes, o nome da parte neoconservadora do Instituto Millennium se chama Farol pela Democracia. Eu até ia trazer o extrato aqui para tratar de vocês. Bolívia, que a gente estava pesquisando, as fake news, os grupos todos que estavam lá já no período, desde o ano passado, já organizando esse golpe, como eles se intitulavam? Grupos a favor da democracia. Então, este também é um conceito em disputa que a gente vai ter que avançar nessa discussão neste momento, né? E aí o Vitor Orejana, que também vai estar no nosso seminário agora, que coloca que a polaridade fundamental não é entre apenas mercado e Estado, mas entre valor e mediação através da política. Ele vai falar que as consequências disso para um processo de democratização. Então, a questão é ou o valor, né, ou o mercado, ou os valores de um processo. Passa que eu já estou passando aqui, não pode. Tá, aqui as marcas da nossa história, que historicamente foram conservadoras, então aqui trago Florestan e outros livros, né, que vão falando que historicamente fomos, não nasceu como Bolsonaro, enfim, historicamente, a nossa transição já foi com pactos pelo alto, a transição, enfim, da nossa ditadura. Então, como é que isso ocorre, né, essa estrutura de classe que não comporta avanços, que lutam por um capitalismo de tipo ditatorial e apenas toleram a democracia. Pode passar agora voando. O Instituto Liberal é muito importante, gente, porque eu estudo o Instituto Liberal desde a época do meu doutorado, lá em 95. E eles é que traziam para cá a literatura, enfim, de Friedman, Hayek, enfim, e tudo isso, e eles eram da teoria neoliberal, lá da Escola de Chicago, enfim. E agora, buscando questões sobre a nova direita, o que tem no site do Instituto Liberal? A questão da nova direita vinculada ao neoconservadorismo, né? A valorização do indivíduo, da família, a direita não gosta de coletivos como sindicatos tomando decisões, a questão da desconfiança no Estado, os pais que devem... Então, as questões vinculadas à moral, coisa que a gente não via na década de 90 no Instituto Liberal. Então, essa relação entre o neoliberalismo e o neoconservadorismo que a gente vai ter que avançar. Tá? Agora pode passar, não vou tratar do Luiz Felipe Miguel, que não vai dar tempo. Aqui é uma das pessoas do nosso grupo que tá analisando o governo Bolsonaro. Tá? É muito rapidamente, aqui a gente nem trabalha com o GEF, a gente trabalha só com, enfim,
mapa conceitual, que é o que a gente sabe fazer nesse momento, porque o que nos interessa são os sujeitos e relações. E aí são sujeitos individuais e coletivos e suas organizações, né? Então, aqui, como que estes grupos estão se organizando, tá? Para... e que tem diferentes características, né? Aqui desde Olavo de Carvalho, bancada evangélica, até vem para a rua, enfim, quais são as disputas entre eles, que eles não têm um único projeto de educação para o país. Então, como que diferentes grupos vinculados ao mercado e vinculados ao neoconservadorismo têm disputas por pautas educacionais hoje, né? Por dentro e por fora do Ministério da Educação, por dentro de internet, por dentro de tudo. Mas isso aqui é só um dos trabalhos, tá? O outro, que foi publicado na revista da AMPAI, que foi feito, enfim, as figuras pela Raquel, mas é um texto meu da Lisete, da Raquel, que trabalhou a questão dos sujeitos vinculados à BNCC, mas nós fizemos 2 movimentos. Esse aqui são os grupos de empresários, tá? Aqui são os grupos de empresários. E o outro, pode passar, são os grupos neoconservadores. Então, o que foi feito? Uma análise da Comissão de Educação, de todas as sessões que tiveram, enfim, vinculadas à BNCC, quem eram os sujeitos e que pautas eles tinham, tá? Com notas taquigráficas e tal. E aí tem desde a frente parlamentar evangélica do Congresso Nacional, enfim, trazendo as suas propostas para a base, frente parlamentar mista da família e de apoio à vida, frente parlamentar mista católica, apostólica, romana, frente parlamentar mista, enfim, não vou ler tudo aqui, mas assim, para mostrar como que ao mesmo tempo tem movimentos como o MBL, com uma pauta muito forte para a educação, mas não apenas. Dentro do próprio Congresso Nacional, eles também estão organizados. E aí, outros grupos, depois a gente... eu só estou trazendo de forma rápida, né, para ter uma ideia de como a gente vem trabalhando sujeitos e relações, e o conteúdo deles, né? Aqui é um outro subgrupo do nosso grupo que trabalhou a questão da reforma do ensino médio, né, e as relações que teve com o Instituto Unibanco, que é um dos institutos que a gente estuda, que foi um instituto muito protagonista. Agora a gente já está estudando também, porque estamos estudando a Fundação Lehman, então o protagonismo dela na reforma, enfim, na BNCC. E também o papel de cada um deles, como cada um deles trouxe, que pode passar. E aqui é o trabalho também da Paula Lima, que ela mapeou, né, a questão dos sujeitos vinculados à escola sem partido, né? E aí a gente tem toda uma discussão sobre sujeitos individuais e coletivos, porque tem momentos que fica muito difícil a gente falar de sujeito coletivo e tentando explicar quem o Olavo de Carvalho representa, né? Só para dar um exemplo. Então, enfim, né, o Alexandre Frota e essa coisa toda. Mas, assim como o Cinep, Guilherme Schaub, que aqui, ó, aqui Pelotas conhece bem, porque aquela proposta que passou na Câmara aqui, lembra, Iana, que a gente batalhou lá? Eu acho que acabou não passando, né? Ela foi uma proposta desta pessoa, para todo o Brasil, via bancada evangélica. Ela entrou via bancada evangélica nas comissões de educação, enfim, nas câmaras de vereadores, e não era só para educação, era para a educação, para a saúde, era proibido qualquer coisa vinculada a gênero, inclusive na Secretaria de Saúde. E era uma coisa assim completamente enlouquecida, né? Organizada por este senhor, e chegou em Pelotas, ainda bem que, né, foi rápida a reação, enfim, mas em muitos lugares passou. Então não era escola sem partido, era outro tipo de proposta, também de censura e censura grave, né? Bom, então agora estamos encerrando, né? Já encerramos. A ideia de que o Brasil não tem um histórico democrático, né? Ela me disse que eu tinha 1 minuto, Iana.
O Brasil, então, não tem um histórico democrático. A gente estava dando os primeiros passinhos para a construção de uma democracia, né? E, no entanto, nesse período pós-ditadura, muito lutamos, muito conseguimos avançar em termos de Constituição, de LDB, de Plano Nacional, de uma série de coisas, mas também em termos de correlação de forças por políticas educacionais, não só oferta, mas de propostas de gestão mais democrática e tudo isso. Por outro lado, a gente viu um avanço do setor privado durante todo esse período, né? Há muitos anos a gente estuda o público e privado, e, infelizmente, durante todo esse período no Brasil, nos últimos 20 anos, foi avançando também essa correlação de forças entre o público e o privado, e o privado cada vez mais participando, né, como aquele que vem trazendo a qualidade. Então, é isso. A ideia é que eles vêm se organizando para disputar, e que a democracia, aqui é o conceito de democracia que nós trabalhamos, não vai dar tempo de falar, enfim, nós trabalhamos este conceito, porque sempre trabalhamos as implicações da privatização do público para a democracia, e essa questão do próprio conceito em disputa hoje, e que é importante, assim como o Estado e o poder público também disputam. Ufa, pronto. Queria agradecer, né, a fala dos colegas, muitos elementos importantes para a nossa reflexão, e com certeza a gente vai avançar e vai, né, aprofundar ao longo do debate. Já temos a inscrição do Álvaro, e quem mais quiser, vai só levantar a mão que a gente vai inscrevendo. Claro. Bom, meu nome é Álvaro Hipólito, sou professor aqui da Universidade Federal de Pelotas. Aqui. Deixa eu vir para cá, então. Não, está. Bem, não, são várias que, na verdade, eu vou ter que selecionar aqui algumas coisas que eu queria comentar. Tá bem. Tanto para o Miguel como... Eu acho que a mesma questão os dois podem considerar, né? Uma delas é um debate que a gente está tendo aqui no Brasil. Por exemplo, vou citar o autor, Luiz Carlos Freitas, por exemplo, que ele usa uma expressão que ele nega essa discussão de quase mercado, né? Que o Duhalde falou da privatização exógena, a privatização endógena, que alguns autores tratam isso como quase mercado. Eu, de minha parte, acho importante essa diferenciação, porque o Luiz Carlos diz assim, não existe meia privatização, existe só privatização. Tá bom, mas acontece que, se nós ficar trabalhando com os mesmos conceitos dispositivos, interpretativos, que usamos no século XIX, ou início do século XX, nós não vamos conseguir explicar certos processos que acontecem, que não é uma privatização propriamente dita, é uma privatização, mas é uma forma muito camuflada, muito dissimulada, né? E eu acho que entender que a escola não vai ser vendida, né? A propriedade da escola continua pública, porém ela está sendo privatizada, sim, em várias dimensões, né? Bom, então essa é uma questão. A outra, que me assusta muito, é a seguinte. Eu acho que nós precisamos aprofundar um debate, pelo menos aqui no Brasil, de diferenciar Estado de governo. Eu acho que as pessoas sabem disso. No entanto, admiro muito a proposta do Aldi, a proposta de se retirar do PISA, mas acho, e tenho a minha solidariedade nisso, mas se retirar do PISA e continuar fazendo, aqui, como aqui no Brasil fazemos, processo de avaliação, exames nacionais, usando as mesmas métricas, não adianta nada sair do PISA, né? O que importa, talvez aqui, é divulgar as escolas brasileiras que saem muito bem no PISA, são as escolas federais públicas que não se preparam para os exames. Então, esta lógica que eu acho que a gente precisaria problematizar, porque o Estado-nação nos ajuda a explicar muito pouca coisa hoje. Porque essas redes que a Vera estava mostrando são, na verdade, redes de governança. E são redes globais de governança. Então, o Estado já tem que ser pensado como uma rede global de governança.
E mesmo que a gente mude os governos, nós vamos ter que reeducar os governos, educar o Estado, né? O educador precisa ser educado. Mas nós precisamos fazer isso porque por exemplo, nós mudamos o governo aqui no Brasil, tivemos um governo democrático, popular, durante um tempo, mas foi quando as políticas neoliberais de avaliação de exames padronizados, de métricas, de discussão sobre currículo nacional, mais cresceu e mais se consolidou, né? Então, isso me assusta, na verdade, porque, afinal, se nós mudarmos governos, essas redes vão parar de atuar, elas não vão estar mais aí, elas estão aí. Elas estão aí como redes neoconservadoras, como redes neoliberais, que vão articular materiais didáticos, isso, aquilo, aquilo outro. Então, eu não sei, eu não tenho uma resposta para isso, só estou dizendo que nós temos que problematizar mais do que o nível de governo e compreender como é que essa reestruturação do Estado, em nível global, está se processando. E como as forças conservadoras ou neoliberais estão atuando aí em redes, né, e tentando a todo momento solapar o movimento dos professores, derrubar com a escola pública. Bom, é isso. Na verdade, não é bem uma pergunta, né? Andréia. Oi. Acho mais ou menos na mesma direção, sem a gente ter combinado. Então, no nosso grupo lá, o grupo que a Vera coordena, está tentando mapear essas agendas, né? E fica evidente que as agendas são comuns, né? Cada vez mais comuns. E eu acho que assim, o grande mérito de a gente poder fazer essas trocas, essas análises comparadas, como o Álvaro apontou, a gente perceber não só o que tem de comum, mas digamos, o desigual combinado. Aí. Então, é um pouco nessa direção que a minha pergunta vai para o Miguel, para pensar um pouco assim, dentro da Argentina, né, você já colocou, tem várias pautas desse mercado, desse privado, né, desses agentes do privado, que são comuns ao que a gente está vendo na América Latina. No entanto, a construção da educação pública na Argentina difere da nossa construção, né? Você tem uma outra forma de organização. E me parece, né, nos estudos que o grupo que a Vera coordena tem mostrado, que o capital tem sido muito hábil em saber adaptar a sua agenda, que é global, às realidades locais. E eles não têm atuado da mesma forma, ou seja, eles têm tido uma capacidade de aderência a cada local, agindo de forma diferente. Então, por exemplo, no trabalho que foi mostrado lá no nosso grupo, o Uruguai, por exemplo, que tem uma tradição estatal muito forte, o privado começa a entrar lá pelas ONGs, e por um processo de articulação de uma espécie de voluntariado, que é diferente, por exemplo, do processo do Chile, que tem um processo de privatização, né? Então, eu queria te ouvir mais, assim, como que na Argentina esses grupos têm atuado, se é nessa direção da execução ou é da disputa da direção. E aí também queria que a Vera comentasse mais também do que ela tem visto nessas mudanças da América Latina. Alguém tinha se inscrito? Dalila. Bom, também eu gostaria de fazer um comentário. Acho que esse tema também é central nesse momento nosso de discussão. E eu queria começar relatando um fato de hoje. O ministro hoje já afirmou, né, aliás, acho que foi ontem, ele antecipou que provavelmente o Brasil vai ter o último lugar do PISA. Aí, apertado, ele recuou, falou que não podia, que ainda não era a informação oficial, porque só pode sair dia 3 de dezembro, né? Já está está tudo noticiado, que o resultado do PISA só sai dia 3 de dezembro, nós que estamos aguardando, né? Bom, mas ele já adiantou isso, que nós ficamos no pior lugar do PISA. Então, eu queria fazer um comentário também para ouvir a mesa, que eu acho que nós estamos diante de uma situação que é essa, que sair do PISA, eu acho que no caso da Argentina é bem diferente do Brasil. A Argentina não é uma sociedade, a educação na Argentina não é uma educação
tão parametrizada como a nossa, tão avaliada. Eu avalio que é o país da América do Sul que mais resistiu às avaliações. Mas, se saímos no caso brasileiro, se saímos do PISA, mas mantivemos o IDEB, a gente trocou 6 por meia dúzia, só vamos economizar um pouquinho, que vai dar para investir mais no IDEB, né, provavelmente. Mas a minha questão é que eu acho que a nova gestão pública, ela colonizou de tal maneira o Estado, né, e acho que esses comentários do Álvaro vêm nessa direção, que mesmo a gente vivendo numa região que hoje cresce em termos de consciência do movimento decolonial, de questionar nossas formas de colonização, a gente escuta, a gente convive com uma esquizofrenia que os mesmos que falam em decolonialismo valorizam o PISA como parâmetro de qualidade da educação. Então, o fato que eu conto é o seguinte, eu participo de um grupo de discussão onde alguém colocou a matéria do jornal mostrando o que o ministro tinha falado. E uma das nossas colegas pôs, porque ele culpa a gestão anterior, ele fala que o problema não é deles, vem das gestões anteriores. E uma das colegas escreve assim, é fácil ele culpar as gestões anteriores. Ou seja, essa colega que é crítica, que participa de um grupo que está criticando o PISA, ela também toma o PISA como um critério de verdade, um critério de qualidade. Eu não respondi no grupo porque eu não quero ser indelicada, mas depois eu até quero conversar com ela nesse sentido. Então, eu acho que nós estamos vivendo um processo de colonização tão forte que a gente não se pergunta sobre os critérios de verdade. Quem é que define que é a prova PISA, que diz o que é o conhecimento que é válido no mundo? Então, que história é essa de que existe alguma coisa acima de nós que é irrefutável? Então, é essa radicalidade de sair da prova PISA, mas sair desse jeito, sair da prova PISA porque a gente não acha, como o Evo tentou fazer na Bolívia, que aquele conhecimento é o único conhecimento válido. Quer dizer, até quando nós vamos continuar cedendo a uma agenda imposta pela OCDE que cria uma comunidade epistêmica? É ela que diz o que é o conhecimento, é ela que faz o teste, é ela que vende a receita, né? Ela que vende o remédio. Ela inventa a doença e ela que dá a receita. Então, eu queria ouvi-los nesse sentido, porque eu acho que o que aconteceu durante os governos anteriores foi que nós radicalizamos a nova gestão pública. Essa ideia de que o público tem de produzir como o privado, tem de fazer mais com menos, é algo que a gente precisa desconstruir. É essa que parece que é a grande questão que a gente precisa conversar, e aí eu queria ouvi-los nesse sentido. E aí, uma questão mais dirigida à Vera, quando você pôs gestão democrática e gestão gerencial, e quero ouvir dos seus estudos, o que é que você tem visto, nos nossos estudos com diretores, nas nossas pesquisas, o que a gente tem visto é que as fronteiras entre essa tal gestão democrática e essa gestão gerencial, ou não existem, ou são muito tênues. O diretor é eleito pela comunidade e depois ele acha que se ele cumprir as metas, que se ele fizer subir o IDEB, que se ele envolver aqueles professores que ele chama de meus professores, para a minha escola, né? Então, quer dizer, o que a gente tem visto é que essa lógica binária de que existe uma gestão democrática que contrapõe-se uma gestão gerencial, pelo menos nas realidades que nós chegamos a fazer o trabalho de campo, a gente achou que essas fronteiras são cada vez mais borradas. É isso. Ok. A gente vai passar para... Quem quer responder primeiro? Na ordem? Ou contrário? Pode ser? Miguel? Sí, tomando lo que plantea Álvaro, a ver si comprendí bien el planteo. Mira, sí, no cambia nada si solo queda en un título que nos vamos de PISA, si no logramos cambiar el sentido común acerca de lo que significan las pruebas PISA. Por eso nuestra crítica a la OCDE ha sido no solo por los criterios y la rigurosidad metodológica, que también tiene sus problemas y dificultades, porque PISA
solo mide contenidos. Si PISA no dice si estudiantes aprenden o no aprenden. PISA dice qué contenidos aprendieron y qué no. O sea, PISA es una reducción de la realidad, es un asesinato al currículum, porque los currículum terminan quedando, decimos en Argentina, poner el carro por delante del caballo. Es decir, los países terminan construyendo currículums para salir bien en las PISA. Ahora, el problema que tenemos en Argentina es que los medios de comunicación están jugando un papel muy fuerte para instalar en la opinión pública los resultados. En Argentina, si bien podemos tener algunas diferencias, no quiere decir que esté resuelto, que todos estén de acuerdo con salir de PISA, sino que incluso la base docente no está toda de acuerdo en que las PISA no sirven para nada. Es una lucha que tenemos desde los sindicatos fundamentalmente para que los mismos compañeros nuestros tomen conciencia, porque en mucho de la base dice, bueno, total, ¿qué problema hay? No hace ni bien ni mal, no define nada, digamos, como que nosotros nos sentimos como sindicato muchas veces peleando contra el viento porque nos cuesta mucho instalar la idea. Cuando los sindicatos hemos salido a hacer campaña en contra de los operativos, incluso no solo con PISA, sino con los operativos nacionales, en contra de los operativos nacionales que reproducen la misma lógica de PISA. Estoy de acuerdo con lo que vos decís, no sirve de nada irnos de las PISA y reproducir el mismo mecanismo a escala nacional. Lo que sí hay un debate que nos tenemos que dar acerca de cuáles deberían ser los dispositivos de evaluación que rompan con la lógica de la prueba estandarizada, pero que sí permitan construir datos e indicadores para la construcción de políticas públicas. Entonces ese es un debate que nos tenemos que dar. Pero eso nosotros lo podemos lograr si el gobierno de turno abre las instancias en las cuales los trabajadores podamos participar. En Argentina hay un cambio de gobierno, no un cambio de Estado, un cambio de gobierno que una de las cosas que anuncia es abrir nuevamente la paritaria. La paritaria es la negociación colectiva que el gobierno de Macri cerró durante 4 años. En la paritaria, en la negociación colectiva, nosotros también discutimos currículum, discutimos sistemas de evaluación, no solo salario. Discutimos programas de formación permanente en ejercicio. El sindicato discute eso con el gobierno de turno, en paritaria, paritaria. Ahora se abren nuevas posibilidades, lo que no quiere decir que toda la docencia en Argentina tenga conciencia crítica. No, estamos preocupados porque un sector muy importante le parece bien la prueba estandarizada. Y en esa debate, en esa discusión, nosotros la pelea la estamos dando en contra de los medios de comunicación que se instalan. Los títulos de los diarios dicen: los docentes no quieren ser evaluados. Entonces ponen la culpa que opongamos a la evaluación. Se lee que los docentes no quieren ser evaluados, pero porque después el mismo poder hegemónico dice que los resultados son malos porque los docentes enseñan mal. Entonces aparece todo un juego, y en ese juego uno de los sujetos fundamentales son las empresas dueñas de los medios de comunicación. Eso es uno de los sujetos que está jugando un papel fundamental en la definición. Y en el caso de Argentina pasa lo que Miriam explicó esta mañana.
los empresarios con el gobierno de Macri pasaron a ocupar cargos dentro del gobierno, es decir, que están, como decíamos esta mañana, de los dos lados del mostrador. Son empresarios o accionistas o gerentes de las empresas que firman convenios con un Estado del cual ellos también son funcionarios. Tenemos un caso típico, bueno, que está siendo juzgado ayer, fue juzgado Aranguren, que fue el ministro de Energía de Argentina, el gerente de la empresa Shell. Es decir, el gerente de Shell era a la vez ministro de Energía. Se firmaba. Bueno, y así, bueno, ese papel han jugado y jugaron para hacer no solo negocio, sino que además en educación los accionistas, gerentes o representantes de las fundaciones que hacen negocio con la educación también formaron parte del Ministerio de Educación. Entonces, ese papel han jugado. Han usado el Estado para favorecer los negocios y los convenios de la firma. Eso no sé. Pero bueno, es mucho para hablar, ¿no? Vera. Bem, Álvaro, enfim, eu apontei aqui 3 questões, tá? Dentre todas que tu falaste, que são realmente muito importantes e profundas. Eu vou tentar ser breve, correndo riscos, né? Porque são questões bem difíceis, enfim, para a gente teria que aprofundar muito esse debate. As 3 questões, uma é o quasi-mercado, a outra redes globais de governança e a questão do papel do Estado-nação. Eu acho que só isso daria vários simpósios, mas eu acho que é muito importante para a gente discutir nesse momento. Bem, a questão do quasi-mercado, eu concordo contigo, né? A gente, inclusive, discutiu isso aqui, quando eu ainda estava aqui em Pelotas, do texto, né, do Freitas, que ele fala que não existe quasi-mercado. Enfim, é que o quasi-mercado, ele é um conceito teórico da public choice, né? Então, não é a questão de falar, bom, ele é mercado, é lucro. Ele não está aqui tratando do lucro ou não lucro, né? Porque aí a gente poderia entrar na discussão da filantropia 3.0 do BOL, né? Que é filantropia com lucro. Então, na verdade, é filantropia, é público não estatal, mas também é privado com fins lucrativos, né? Que ele questiona sem e com fins lucrativos. Então, essa é uma questão bastante complexa. Eu entendo o quasi-mercado como uma teoria, né, como parte da teoria neoliberal lá na linha da public choice e que eles trabalham a questão da proximidade das regras de mercado para o setor público, enfim, né, e as escolhas, as escolas das escolhas públicas, né, para tornar mais perto do mercado. Não vou ter como avançar muito sobre isso, mas eu concordo que é uma base teórica, sim, para o que a gente vem discutindo de gerencialismo, de tudo isso, porque é a lógica do mercado por dentro do público, né? Então, a gente vê empiricamente que isso está acontecendo. E aí, muitas vezes, sem mudar a propriedade, e aí, por isso que se chama quase... porque a ideia... enfim, né, da própria teoria, né, é que tudo que possa se privatizar, se privatize, mas aquilo que não é possível, então que tenha as regras mais próximas, enfim, as regras competitivas e de escolhas do mercado. Então, nesse ponto, eu concordo que acho que sim, é uma teoria importante. A outra questão, e aí são questões também de lentes, né, pelas quais a gente está analisando esses movimentos do que ocorre na realidade. Eu venho trabalhando com autores, enfim, que trabalham a questão das redes, como a própria Ellen Wood, né, com as redes de governança, né, ela vem no último texto dela, que é o Império do Capital, ela mostra da importância do Estado-nação no período de financiarização do capital, mostrando como a parte não só da legislação, mas das regras da coerção, não só a parte da coerção, mas a própria hegemonia, é importante para a própria acumulação do capital nesse período. E o quanto
o papel do Estado-nação. Claro, nós estamos falando de governo, estamos falando de instituição, Estado, né, e de construção de Estado-nação. Mas eu acho que essa é uma grande discussão, né? Eu acho que tem uma outra discussão que perpassa essa questão, que aí é a discussão que a gente vem tratando mais, que é a questão de que nós, principalmente países de democratização recente, como são os países latino-americanos, a maior parte deles, né, que a gente vem estudando, eles, o papel do Estado como executor de direitos, né, inclusive discuti até muito com o Antônio Medo, lá que estava discutindo isso na Inglaterra, falando assim, mas na América Latina, quando tu está começando a dar os primeiros passinhos para materializar direitos em políticas, tu trabalhar com qual é a importância de um poder público, de um Estado, como aquele executor do direito, né? E aí, até que ponto se dilui a responsabilidade pela execução do direito quando a gente enxerga essas... Eu acho, sim, que as questões, Álvaro, e aí é por onde a gente tem enxergado, mas esse evento, e aí eu já falava isso com a Cláudia na primeira mesa, né? Esses eventos servem para a gente dialogar, né? E ai, que delícia a gente poder fazer isso. Normalmente é tudo tão corrido, a gente não tem tempo de aprofundar nada, né? Coisa boa a gente poder fazer isso. Mas por onde que a gente está enxergando isso, né? É muito na perspectiva de classe. Então, essas disputas de classe, que aí é disputa de classe que a gente tem por projeto societário, e aí classe como relação e não classe como estrutura, né? E aí é toda uma discussão também de Thompson, a gente vem discutindo, por exemplo, quanto esses tendens, esses grupos todos que aparecem ali, nacionais, internacionais, locais, enfim, eles perpassam governos, perpassam sociedade civil, perpassam Estado, perpassam estruturas, por isso que o público-privado tem um caráter muito mais de classe na nossa concepção. Tu não vai dizer, por exemplo, que uma discussão da pedagogia da terra do MST é privada, enquanto uma discussão do leite é pública, porque uma é a do governo do Estado, a outra é... Claro que não, é óbvio que não. Mas como é que a gente teoriza isso, né? Então, na verdade, não é nem que a gente fale é isso e acabou, mas a gente está tentando avançar nessas ferramentas para entender essa realidade tão complexa. Bom, a Andréia, vou passar, né? Porque é toda a questão da discussão na América Latina, enfim, que a gente vai ter todo o seminário da semana que vem, que é uma grande discussão. Se der, eu volto, né, nessa questão que tem nos apaixonado muito, né? A gente tem trabalhado, enfim, essas questões. E vou para a questão da Dalila. A questão da Dalila também eu queria comentar rapidamente a questão do PISA e IDEB, para depois entrar na questão que mais me interessa, que é a questão da gestão democrática. A questão do PISA e do IDEB, eu concordo com a Dalila, né? A questão do IDEB ela é muito forte no nosso país. O que a gente vem observando nas nossas pesquisas, que grande parte da justificativa dos municípios para fazerem parcerias ou comprar sistemas é a nota no IDEB. Né? Eles falam, o IDEB vai bem, o IDEB vai mal, melhorou o IDEB, para dizer se a parceria foi efetiva, não, sabe? Então, é muito, muito interessante essa discussão, né? Eu gosto muito, e aí, dialogando com o Miguel, né, na questão de que há necessidade de uma avaliação, mas que tipo de avaliação é essa, né? Não deu tempo de eu falar do nosso conceito de democracia, mas parte do nosso conceito de democracia também é um texto do Mesaros que nos ajuda a pensar a questão do controle social, né? E aí ele fala... a questão do controle social, né? Um texto do Mesaros, lá no Para Além do Capital, lá no final, que fala, bom, mas uma sociedade para além do capital não vai ter controle social? Né? Aí ele fala assim, a questão não é ter ou não ter controle social. A questão é que o controle social ele deve ser processo e não produto,
né? E ele deve ser realizado pelos próprios sujeitos. Então, ele fala que é no curso do seu desenvolvimento, pelos próprios sujeitos, no curso do seu desenvolvimento. E isso, para mim, para nós, do nosso grupo, ele entra como parte do conceito de democracia, que, se der tempo, eu ainda vou voltar naquela última lâmina, porque é muito importante esse conceito. Porque ele é processo, não é produto, e é sujeito, não é um faz e o outro avalia, um executa. São... A questão é tu ver o que está errado e o que está certo e repensar no curso do seu desenvolvimento. Porque não é possível tu dizer, lutar por uma sociedade democrática sem avaliação. Tu tem que ver os teus erros e o que está certo, o que está errado, enquanto o processo melhorar, avançar, construir de novo, ver o que está errado, avançar, melhorar, construir de novo. Então, aquele texto do Mesaros, acho que nos ajuda a pensar nisso, e a gente colocou, inclusive, como parte do conceito que a gente vem discutindo enquanto democracia, enquanto processo e não produto, né? E aí, Dalila, já entro também nessa questão da gestão democrática, porque isso para nós é muito importante, né? A gente vem discutindo isso há muitos anos. E como as nossas pesquisas, desde a primeira do grupo lá que a gente fez, eu e a Tereza, pesquisa nacional sobre PDDE, e depois Instituto Ayrton Senna, que foi no sistema e nas escolas, sempre eram as implicações para a democracia, e é até hoje. A gente continua sempre tratando da questão da democracia como a questão central, né? E aí, a ideia da gestão democrática, aí como essa ideia do Mesaros de processo, né? Uma ideia de processo de aprendizagem da democracia. E aí também um conceito do Thompson, que é da experiência. Porque a democracia a gente aprende na experiência. Então, o que significa, por exemplo, tu eleger um diretor para ti e para a comunidade enquanto aprendizado da democracia representativa? O que significa, num país que historicamente não foi democrático, tu participar de um conselho escolar, tu pensar, enfim, no que é bom para ti, mas talvez não bom para o coletivo da escola. Então, esse aprendizado da democracia, assim como a aprendizagem da diversidade no convívio com as diferenças, eu falo que não existe uma escola democrática se ela é preconceituosa, se ela é racista, se ela é homofóbica, enfim. Então, esse aprendizado da democracia, que se dá nas relações e na experiência, ele é um aprendizado. Então, a gente diz que a gestão democrática, ela não é só uma forma de gestão, ela é um aprendizado da democracia numa sociedade que historicamente não foi democrática, né? Eu concordo contigo, Dalila. Assim, muitas das nossas pesquisas são em escolas, né? E a gente vem perdendo essa batalha, não é agora com o governo Bolsonaro, já há muitos anos. Há muitos anos. Né, assim, do quanto o conselho escolar já estava esvaziado, a eleição de diretores já estava esvaziada, que, na verdade, era quase que uma ideia, né, do diretor, como aqueles cargos vitalícios. Eu não vou ter como, né, falar mais, porque senão não vai dar para outra rodada. Mas, assim, dizer que foram poucos os países que lutaram por construir por dentro da educação a perspectiva de uma ideia de público. E aí volto para a tua questão, Álvaro. Uma questão do que é o público, né? O público democrático. Que aí, quando a gente fala público e privado, a gente está falando quase como sinônimo de democrático, né? O público que está para ser construído nos nossos países latino-americanos, uns mais, outros menos, enfim. E qual é o papel da escola nisso e da gestão democrática nisso? É nesse sentido, Dalila, né? E aí as perdas, quando entra um instituto, determina o que os professores têm que fazer, aí não tem mais conselho escolar, não tem, ou a democracia se esvazia, né, enquanto aprendizado. É nesse sentido que eu estava falando. Mas foi super boa a tua pergunta, porque aí deu tempo da gente falar sobre uma coisa que estava lá num pedacinho só, e que eu acho que é a questão central no momento que a gente está vivendo, assim, de ofensiva antidemocrática, né? Ou de disputa pelo conceito de democracia. A gente está na perspectiva de ter mais uma... A gente ainda tem um tempinho. Eu estou guardando uma pergunta aqui também. Aliás, algumas. Mas eu queria saber se alguém também gostaria de participar primeiro, enfim.
Deise. Então, boa tarde. Quero agradecer pelo aprendizado. Dizer assim, eu estou terminando o doutorado agora com o professor Álvaro. E aí vocês vêm trazendo algumas coisas, assim, a gente fica, né, nesse, nossa, eu devia ter trazido isso, assim, mas não dá mais tempo, né, de estudar. Tem que acabar. Mas eu queria conversar com vocês dois um pouquinho, de entender, de ver como que vocês estão vendo mais essa questão do individualismo, e aí desse individualismo e o empreendedorismo, né? Que a gente vive, e eu queria trazer um pouco para o debate do trabalho docente, porque para mim as discussões, eu consigo, né, concretizar assim a discussão quando isso é para a gente formar o aluno ali na educação básica. Mas como que é a via da formação desse professor nessa perspectiva empreendedora e tal, como que vocês estão vendo? E uma outra questão que eu queria também por aí, estou bem encucada com essa questão do indivíduo e do coletivo. Assim, eu tive a oportunidade no começo desse semestre estar participando de uma palestra do Saadio Filho, que ele fez pela ADUMB, que é o sindicato dos professores da UNB, junto com o Departamento de Estudos da América Latina, lá na UNB, né? Enfim, assim. E aí o Saadio Filho estava trazendo muito essa questão assim, do individualismo, fazendo essa discussão do autoritarismo, que ele vem muito centrado numa figura única, e é uma figura única masculina, então isso é um padrão que é historicamente construído e está aí pelo mundo, e que a gente vê hoje, assim, que não à toa a gente tem, né, tem agora uma presidenta autodeclarada aí, né, na Bolívia, assim, uma figura feminina, e a outra figura feminina que ele destaca é a própria Thatcher, né? Assim, mas o comum é que seja essas figuras masculinas. Mas, enfim, eu fico um pouco com o cara, porque ele traz assim que o individualismo ele é um paradoxo dentro do neoliberalismo, mas ele não desenvolveu, não deu tempo dele desenvolver, né? Assim, e aí vocês falando, principalmente a Vera falando, me trouxe ainda mais questionamentos assim, porque a perspectiva é de cada vez mais construir essa identidade individualista, né? Assim, que ela vem sendo moldada através dos tempos, ela não é de agora, essa é a minha compreensão. Mas aí, quando a gente vai para o movimento, ele me aparenta ser coletivo, né? Então, assim, as agendas batem muito, assim, a mesma agenda que está sendo aplicada aqui é a agenda que está sendo aplicada pela América Latina. Então, eu fico um pouco confusa, assim, é como se, eu nem sei se eu estou compreendendo certo, mas é uma intenção de tentar compreender. Esse individualismo ele está para a massa, mas quem está como dirigente, usando assim, né, os termos aí gramscianos, quem está como dirigente nessas correlações de forças, nessas disputas, vem numa perspectiva coletiva de se fortalecendo, né? Eu não sei se eu estou compreendendo, e eu queria ver se vocês estão vendo isso, se vocês conseguiram até me compreender, porque está bem confuso aqui. Obrigada. Mais alguém? Então, eu vou fazer a questão. Bom, eu tinha várias, mas eu vou fazer a seleção aqui. A gente também está pesquisando isso lá em Campina Grande, né? E agora também estamos iniciando uma pesquisa sobre militarização, inclusive, porque lá a prefeitura aderiu, né, ao programa das escolas cívico-militares do governo federal. Mas, enfim, lá é um nicho conservador bem interessante. Campina Grande aprovou, ano passado, a lei que proíbe o ensino de ideologia de gênero, né? Esse ano aprovou a leitura bíblica nas escolas. Nós temos uma Câmara de Vereadores bem, assim, com partidos bem da ala conservadora, né? É uma cidade historicamente conservadora. No cenário do Nordeste, é a única que, por exemplo, os partidos de direita ganham, majoritariamente, né? Nunca ganhou o PT lá, por exemplo. Ganhou há muito tempo atrás, mas assim, houve uma aliança que, de certa forma, foi o prenúncio do que aconteceu depois, o golpe, né, de 2016. Enfim, mas não queria falar exatamente do contexto. Queria perguntar sobre
o quanto o nosso passado colonial, escravocrata e o patrimonialismo também retornam nessa construção do gerencialismo, porque a gente percebe que, claro, nós nunca tivemos uma escola democrática, o Erasto já, né, fala das experiências democráticas, né, nos anos 80, mas ele vai também discutindo isso com o patrimonialismo, né, como isso tenta ser enfim, um contraponto a essa herança, mas como a gente tem convivido com mais um modelo híbrido, né, nas escolas, a gestão compartilhada, mais do que democrática, é uma gestão revestida de aspectos democráticos, mas que não se consolida, que, na verdade, essa participação ela é usada, né, para justamente esses novos atores entrarem em cena, justificar a saída do Estado, enfim. Então, o quanto a gente pode discutir o retorno ou não, né, não o retorno, mas assim, a permanência desses aspectos e talvez o reforço deles nesse novo contexto, porque o gerencialismo também impõe novas formas, né, de a contratação dos professores, ou a flexibilidade de que os profissionais, enfim, tenham contratos flexíveis e facilmente possam ser remanejados de escola, né? É uma condição, por exemplo, que a Lehman colocou para nós lá na rede. A Lehman está conduzindo a formação de gestores e ela colocou essa condição. Uma das condições para ela atuar na rede foi ter flexibilidade na distribuição de pessoal nas escolas, né? Enfim, então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. E outra coisa é sobre também esse conceito quase mercado, mas a gente também pegou um texto, né, do Romualdo e também fazendo umas discussões com o Saviani, o quanto essa lógica de mercado, né, na educação pública, de fato, ela pode se colocar de forma plena, né, porque em última instância os sujeitos né, eles têm poder, têm a sua sua racionalidade, são sujeitos, né, inteligíveis, que pensam, refletem sobre a prática. Então eles não são simplesmente robozinhos que vão implantar isso, né? Então a gente ainda está olhando muito com um olhar estadocêntrico, né? A gente olha o Estado que implementa a política e que os sujeitos vão seguir, quando a gente sabe que tem também os espaços de disputa, né? Então eu queria que falasse um pouquinho dessa questão, né? Se essa perspectiva também do quase mercado permite, né? Pelo menos a gente tem debatido um pouco nesse sentido, que a gente pensa a escola pública ainda como uma forma de, assim, que dentro dela é possível construir contra-hegemonia, né, a resistência, né, a partir dessa concepção de que os sujeitos são reflexivos, portanto, podem, em última instância, sempre se colocar contra essa onda, né, conservadora e neoliberal. Não sei se alguém mais para fechar o bloco. Bom, Deise, questões muito importantes, muito importantes. A questão do individualismo, do empreendedorismo, é uma questão central, é a questão que o Miguel também traz. Quando a gente estava estudando a ideia do público não estatal, que a gente começou a estudar lá no Bresser Pereira, né, em 95, quando já passava por um plano diretor da reforma do Estado, que já não era mais público, já repassava as políticas sociais para o público não estatal, a gente, naquela época, na década de 90, começou a tentar entender um pouco mais o que era esse público não estatal, enfim, e que consequências tinha. E a gente foi avançando, o nosso grupo foi tentando avançar um pouco mais na discussão da relação terceira via e terceiro setor, né? E tem uma parte ali num livro do Giddens que eu acho que ele é muito importante, porque agora retorna esse empreendedorismo, mas com outra face. Mas o que o Giddens falava? Que não há mais espaço no mundo globalizado para a presença, e aí também é uma discussão do Álvaro do Estado com políticas sociais universais, porque o que ele fala? Que não há mais espaço para políticas sociais universais, que agora a ideia é o empreendedorismo, é a sociedade civil empreendedora. Então, com outras palavras, ele diz, tu não tem que mais dar o peixe, tu tem que ensinar a pescar. Então, ali já estava, inclusive, já estava rompendo com uma ideia, inclusive, da antiga social-democracia,
da ideia do Estado como executor e de políticas sociais universais. Quem executava as políticas nessa ideia já era o terceiro setor e já não era mais o Estado como garantidor. Podia ser financiador, mas não garantidor. Então, começou toda uma discussão ali do empreendedorismo já dentro da discussão da social-democracia. Eu acho que essa é uma discussão que não é qualquer, é uma discussão importante, porque nós vivemos isso, e aí o nosso grupo tentava discutir um pouco isso, com os governos de esquerda da América Latina, que eles estavam mais para uma terceira via do que para uma social-democracia de antigo estilo. Claro que outros países, é que depende do país, né? Se a gente vai ver a Bolívia, com políticas sociais universais e muitos dos outros países. Mas o caso do Brasil, como nós estávamos falando, proliferaram em muito as políticas públicas através de editais. Uma pessoa do nosso grupo, inclusive, que trabalhou o Brasil Sem Homofobia, estava falando, bom, ganhava o edital aquele Estado que tinha mais avançada discussão contra a homofobia, porque era o melhor edital. Só que não era onde era mais importante a política pública. Então, nós já estávamos, mesmo durante os governos de esquerda, trabalhando nessa questão. Então, eu ia fazer um quadrinho para trabalhar o gerencialismo, mas achei que era mais importante eu trazer aquelas outras discussões entre o neoliberalismo e as fronteiras entre o neoliberalismo e o neoconservadorismo, mostrando que eles nem sempre têm a mesma pauta. Agora, a segunda etapa é a gente ver onde é que eles se unem e onde eles se separam. Mas nem sempre eles têm a mesma pauta, por isso eu propiciei isso. Mas eu queria fazer um quadro mostrando. Bom, o gerencialismo, ele é do neoliberalismo, da terceira via e agora do conservadorismo também. Ele vem também para o conservadorismo, porque o gerencialismo ele parte desse pressuposto de que o Estado não tem mais que ser o executor. E quando ele é o executor, ele não tem mais o parâmetro de qualidade enquanto público. O mercado tem o parâmetro de qualidade, ou a família, ou o conservadorismo tem o padrão de qualidade. Porque agora não é só o mercado. Não é só o mercado. Ai, acabou de sair o Pablo. Não, desculpe, mas é que eu queria falar uma coisa para o Pablo. Que o que tu estava falando, justamente que a Andréia falou, que foi uma coisa que o nosso grupo mostrou, mas depois eu falo para o Pablo que ele vai estar lá semana que vem. É que o Alexandre estava mostrando, que a pessoa responsável pelo Uruguai no nosso grupo, estava mostrando que, historicamente, o Uruguai é um país laico. E agora, nesses institutos que, por renúncia fiscal, enfim, estão atuando na execução da oferta do ensino médio no Uruguai, a gente via fotos de quê? Com adolescentes com crucifixo. O Alexandre trouxe isso para a nossa discussão do grupo. Isso não é qualquer coisa no Uruguai. Isso não é qualquer coisa no Uruguai. Então, e eu lembro de quando a gente fazia pesquisa com o Glenn Rikolsky lá em Inglaterra, eu até já falei isso em outros momentos, eu acho, para vocês, o que ele falava que estava acontecendo na Inglaterra com as academies? Que também estavam entrando grupos não só de mercado. Naquela época, isso nem era tão importante aqui no Brasil, porque foi antes de 2015. Mas também grupos conservadores que estavam levando a questão das pautas das igrejas para dentro das escolas públicas. Inclusive questão do criacionismo, uma série de coisas por dentro das escolas. E que isso, os pesquisadores do público-privado não estavam atentos como deveriam, porque ocorria numa escola, em outra escola. Ele já tentava que não era só o mercado que estava por dentro das escolas. Então, essa questão de quando o privado assume o público, tu vai trazer uma pauta que é a sua pauta. E quando a gente fala de pauta individualista, aqui eu não estou falando só de Vera. Quando eu falo de individualismo aqui, eu estou falando de uma pauta, principalmente para os conservadores, por exemplo, é a família que decide se a criança deve ou não ter educação sexual, é a família que decide se a criança deve ou não
ter um tipo de teoria que vai ou não contra os seus princípios morais e religiosos. Isso está dentro de uma postura que fala, não quero que o Estado interfira. Isso é uma pauta individual, não é que seja uma pauta do filho, é uma pauta individual no sentido de que ela não é coletiva estatal, ela é do indivíduo, né? Não sei se eu te ajudo nessa discussão. Não vou, acho que está esvaziando já, mas, enfim. A Luciana trata da militarização, né? Eu acho que é muito importante falar de um pedacinho só, que ela falou dos contratos flexíveis e, ao mesmo tempo, que os professores não são robôs. Aí eu falei, os professores não são robôs até que tenha contratos flexíveis. Porque no momento que tiver contratos flexíveis ou dentro do sistema público, como é a proposta agora de mudança do funcionalismo, de não ter mais estabilidade, ou tu faz, e inclusive o próprio Futurice, ou tu faz exatamente aquela pauta, ou tu não permanece no teu trabalho. Ou não naquela escola, ou naquela perspectiva, porque é a instituição privada e não vai mais existir coletivização das decisões. Né? Então, sei que são muitas coisas para falar, enfim, mas é muita loucura, né, gente? Tem muitas coisas acontecendo, e aí entra a pauta de vocês, né? A Cecília e Stephanie, do homeschooling, exatamente isso, dos pais definindo, enfim, mas que aí é muito mais uma pauta conservadora do que uma pauta. E aí a gente estava dialogando com o MOL, que amanhã vai ter essa discussão aqui, até que ponto é neoconservadorismo, são conservadores modernos, porque um está vinculado ao mercado, outro à religião, que ele traz a discussão dos Estados Unidos, né? E eu acho que a gente avança nessa discussão toda amanhã. Eu falei, bom, a gente vai ter muitas questões para o MOL amanhã, e eu acho que a gente permanece nessa discussão, enfim. Eu quero parabenizar vocês, são fantásticos, parabéns por esse evento, da gente ter tempo de fazer esse nível de aprofundamento, né? Que é realmente maravilhoso, é tudo que nós estamos precisando. Estarmos todos assim, ó, agarrados, ninguém solta a mão de ninguém, e ter tempo para ter também qualidade de discussão, porque nenhuma dessas questões é de fácil resposta. Então, aprender juntos, pensar juntos, é por aqui, não é, o que me ajuda, o que não me ajuda, né? Muito mais do que ficar, enfim, disputando questões, enfim, como o próprio mercado faz. O espaço da academia tem que ser o espaço do diálogo, tem que ser o espaço do aprofundamento, da produção de conhecimento, e vocês realmente estão de parabéns. Né? Obrigada. O sea, hace mucho calor, están cansados todos. No, está bien, no seamos tan estrictos con no, solo creo que hay que entrar en el debate de individualismo, individuo, colectivo. Nosotros estamos intentando en Argentina volver a instalar la idea de derechos. Es decir, se ha podido, si bien es una historia muy larga la del individualismo y lo colectivo, sí en estos 4 años de gobierno conservador y neoliberal se enfatizó mucho en lo individual, en el sálvese quien pueda, en el emprendedorismo, porque si hay una palabra que desapareció del discurso de la derecha es derechos. El presidente en estos 4 años creo que nunca dijo derecho. Y lo que nosotros creo que la salida, una de las posibilidades de la salida, sobre todo con nuestro colectivo de trabajadores y trabajadoras de la educación, es volver a reposicionar la idea de la educación como un derecho social. Tampoco se resuelve el problema si lo instalamos como un derecho occidental, moderno, individual, como derecho como propiedad privada. Que la batalla que estamos dando es volver a intentar instalar la idea de la educación como derecho colectivo, para que, bueno, sí podamos hablar de igualdad. Cuando algo es un derecho, ahí aparece la posibilidad de la igualdad, si no, no. En Argentina nos costó mucho definir la educación como derecho. Si bien es muy antiguo el sistema educativo, recién en el año 2006, por ley, la educación se define como derecho. En la Ley de Educación Nacional del 2006
aparece la definición de educación como derecho y no como servicio, y como derecho social. Entonces creo que por ahí poder lograr que no solo quede en la redacción de un artículo, sino en la toma de conciencia por parte de la sociedad de ejercer ese derecho. Por ese lado creo que va la salida, alguna posibilidad de ruptura con la impronta individualista, que bueno, es una batalla dura para dar, porque no estamos peleando contra nadie, sino que, como diríamos en un dicho popular, las blancas también juegan. En el ajedrez, bueno, uno puede pensar cómo mover las piezas negras, pero las blancas también juegan, no jugamos solos. Entonces ahí está. Bueno, decimos las blancas también, damos vuelta. En realidad el dicho racista en Argentina es al revés, las negras también juegan, porque siempre se supone que uno juega con las blancas, que lo blanco es bueno, lo puro, lo que tiene mayores posibilidades. Pero bueno, por eso nos apropiamos de las negras y jugamos con las negras precisamente en este día de conmemoración. Bueno, muchas gracias, compañeros e compañeras. Muito obrigada, Vera e Miguel, pelas contribuições para a gente avançar nas nossas pesquisas, nas nossas, enfim, pensando um projeto societário, né, de fato, que possa, acho que é um grande desafio para nós que somos, né, de sindicatos, né, ligados a movimentos sociais. Acho que é justamente construir essa democracia, mas assim, se apropriar dela, de fato, né? Porque uma das coisas que eu acho que a gente deixou de lado por falta... A democracia interna, né? E as democracias... Exato, na universidade, nos espaços coletivos, né? Coletivizar as decisões. Acho que a gente vai sempre estar na disputa, né? Nesse xadrez aí que não termina, né? Mas que é parte, enfim, da nossa luta, da disputa que nós temos que fazer, né, para que a democracia seja, de fato, democrática, né, e não essa democracia que foi cooptada pelo capital, uma democracia representativa que não representa, de fato, né. Então, buscar canais de representação direta, as assembleias, né, as formas de representação coletiva, que a gente acabou abandonando, né, a gente vê isso nos espaços institucionais, nas nossas dificuldade de ter quórum para as reuniões, quórum para as... E agora está o Futurice aí colocado para tomar a decisão no nosso lugar, né? A gente querendo... Como é que a gente, então, quer mudar a sociedade se a gente não consegue nem construir internamente? Eu falo isso porque a minha instituição é, assim, extremamente difícil de construir essa democracia no cotidiano, né? Enfim, eu sair daqui com muitas aprendizagens, muitas indagações para continuar em busca, né? Enfim, dessa... pensar uma sociedade, enfim, de fato mais justa e mais democrática.